Olá pessoal, tudo bem? A gente fez uma enquete essa semana sobre o uso de testosterona para mulheres e a opinião ficou bem dividida, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Larissa, endocrinologista, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o uso de testosterona para mulheres. Não há uma indicação clara para o uso de testosterona para mulheres, mas há décadas os médicos vêm utilizando, prescrevendo, para alívio de sintomas variados, sem saber exatamente se há um benefício maior do que o risco para o uso dessa testosterona. Então, foi feito um consenso com os grandes especialistas em saúde reprodutiva, endocrinologistas, especialistas em menopausa. Foi feito um encontro em Berlim e esse encontro utilizou vários artigos, meta-análises, estudos grandes para que fossem realizadas então essas orientações. Havia então essa necessidade desse consenso para a gente saber quem são as mulheres que realmente se beneficiam do tratamento com testo ou aquelas cuja a prescrição não é sustentada pelo nível de evidência científica. A concentração de testosterona cai mesmo ao longo da vida, isso é uma coisa natural. Parte da testosterona é produzida pelos ovários e parte pela suprarrenal. O que a gente precisa destacar é uma disfunção chamada disfunção do desejo sexual hipoativo. O que é essa disfunção? Então, é uma deficiência persistente ou recorrente de fantasias sexuais e de desejo pelo ato sexual em si. Essa disfunção ela tem que causar uma angústia e uma dificuldade no relacionamento interpessoal. Essa condição não pode estar relacionada a nenhuma doença específica, então o paciente tem que não ter nenhuma condição clínica que possa explicar essa disfunção do desejo sexual, diabetes, hipotireoidismo, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, ou não estar usando nenhuma medicação que possa realmente, sabidamente influenciar na libido. Até 40% das mulheres podem se queixar de baixa libido, mas somente 10% delas vão se enquadrar nessa disfunção do desejo sexual hipoativo. Então, para a gente fazer esse diagnóstico, tem um questionário. O correto é que a paciente responda esse questionário, a gente avalia e vê se ela se enquadra nesse diagnóstico. A associação entre a concentração dos andrógenos, ou seja, nesse caso da testosterona, não é exatamente correlacionada com a função sexual. Então a gente acredita que há uma certa correlação, mas não é muito claro isso. Então a libido da mulher, ela não é somente em decorrência do nível de testosterona que ela apresenta. Não há um nível de corte de testosterona para diagnosticar essa disfunção do desejo sexual hipoativo. Então, às vezes a paciente chega e pergunta: doutora, pede um exame de sangue para eu ver como que está a minha libido? Não, isso está errado. Por quê? Porque a libido é uma queixa da paciente, é um sintoma que ela tem. E o exame pode ou não estar relacionado à presença ou à ausência da libido. Importante ressaltar, não há qualquer evidência científica para o uso de testosterona na mulher pré-menopausa. Não há nenhuma evidência científica, nem mesmo para essa disfunção do desejo sexual hipoativo. Já nas mulheres pós-menopausa, com essa disfunção do desejo sexual hipoativo, o uso de testosterona melhora sim a satisfação sexual, os orgasmos, a excitação, melhora tudo. Importante a gente ressaltar que nós não devemos prescrever formulações que levem o nível de testosterona para níveis suprafisiológicos. O que é isso? Formulações injetáveis, por exemplo, ou formulações via oral, ou mesmo transdérmicas, que vão elevar o nível de testosterona para um nível que a mulher normalmente não apresenta. Então, durante a idade reprodutiva, a gente normalmente espera uma testosterona até no máximo por volta de 80 para a mulher. Então, se a gente for fazer a reposição na mulher pós-menopausa, a gente não deve ultrapassar esse limite. Outra questão importante que o consenso fala: não há nenhuma evidência do uso de testo para as mulheres na pós-menopausa para melhora de humor, de bem-estar, de melhora cognitiva, de pensamento, de raciocínio. Não há nem melhora da massa muscular e nem da massa óssea. Somente na pós-menopausa para mulheres com essa disfunção do desejo sexual hipoativo. O tratamento pode, mesmo estando em níveis fisiológicos, é importante que as pacientes saibam, pode causar acne, pode causar aumento de pelos em face e em corpo.
Já queda de cabelo e engrossamento da voz, não. Então a recomendação do consenso é sempre dosar a testo. Se você optar por utilizar ou se seu médico for prescrever, sempre dosar a testosterona antes de começar o tratamento, de 3 a 6 semanas após, para ver se não está ultrapassando o limite máximo recomendado. Com relação à saúde cardiovascular, é incerto, porque as pacientes de alto risco cardiovascular foram excluídas desses estudos, então não se sabe sobre a segurança. Mesma coisa para as pacientes com câncer de mama. As pacientes que já tinham câncer de mama foram excluídas desses estudos, então não se sabe sobre a segurança da reposição de testosterona para as mulheres que tinham câncer de mama ou se essa reposição, mesmo em níveis fisiológicos, mantendo níveis fisiológicos, vai aumentar a incidência de câncer de mama no futuro. Isso não se sabe. Então a única condição em que é autorizada baseada em evidências, estudos baseados em evidências da reposição de testosterona é para a mulher pós-menopausa com essa disfunção do desejo sexual hipoativo, diagnóstico feito pelo questionário. Problema: não há no Brasil e nem na maior parte dos países formulações de testosterona feitas especificamente para a mulher. Gel ou PET, não há. Então, acaba tendo uma certa dificuldade em você fazer essa reposição sem que esses níveis realmente se elevem a mais do que poderia ou deveria. O que o consenso fala? Que a gente poderia utilizar as formulações que tem no mercado para homens e dosar. Eles consideram que os manipulados bioidênticos, né, eles colocam até entre aspas no artigo, não devem ser utilizados por falta de evidência científica. Resumindo, a recomendação do consenso, então, é que seja utilizada as formulações que tem no mercado para homens e dosar de 3 a 6 semanas pós-tratamento, antes do tratamento, e se a paciente não tiver melhora clínica, suspender. Que é o que a gente vê que na prática acontece com grande parte das pacientes, né? Elas não melhoram e a gente acaba suspendendo a testo. DEA. O DEA não tem evidência científica para melhora de libido, a não ser que a paciente tenha algum problema na suprarrenal, nas glândulas adrenais. Para pacientes pós-menopausa, que têm suas glândulas suprarrenais mantidas, o DEA não deve ser utilizado. O primeiro objetivo, então, do tratamento com testosterona para a mulher pós-menopausa com disfunção do desejo sexual hipoativo é a melhora da angústia, o aumento da satisfação, do bem-estar. Lembrando que o desejo, a libido da mulher, não é somente testosterona. Então, antes de você pensar em prescrição como médico ou mesmo você paciente como utilizar, antes disso, deve avaliar outros fatores relacionados à função sexual em si. Como está o seu relacionamento, se há conflitos não resolvidos, como que está a comunicação com o parceiro. Então essa deve ser a primeira avaliação a ser feita no caso da disfunção sexual do desejo hipoativo. Segunda coisa, descartar doenças sistêmicas, hipotireoidismo, diabetes, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, uso de medicamentos que podem alterar a prolactina ou as próprias alterações de prolactina. Tudo que eleva a prolactina piora a libido. Então medicamentos que atuam na serotonina também podem piorar. Então inibidores de recaptação de serotonina, tricíclicos, inibidores da MAO. Então se há o uso de alguma dessas substâncias, isso também pode prejudicar. Então avaliar essas condições também. Que medicamentos que podem ajudar na libido, além da testosterona? Então, para a mulher pré-menopausa, tem uma medicação que foi aprovada pelo FDA, que chama-se flibanserina. É uma medicação que reduz o nível de serotonina e aumenta a dopamina. A dopamina está relacionada à melhora do desejo, da libido, da função sexual. É um antidepressivo, que como antidepressivo ele falhou, não foi bom, mas ele é sim utilizado para a disfunção de desejo sexual hipoativo. No mercado brasileiro a gente ainda não viu. Ele é vulgarmente chamado de Viagra feminino, mas isso é errado, porque ele não tem nada a ver com Viagra, não tem nenhuma ação semelhante. E para pacientes pós-menopausa, também pode ser utilizada a bupropiona pelo mesmo motivo de aumentar a dopamina. Certo, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Libido não é somente testo, tá bom? E a única condição em que a gente pode prescrever ou pode pensar em utilizar é na paciente com essa síndrome do desejo sexual hipoativo pós-menopausa, nunca para a mulher pré-menopausa, ok? Um abraço e até a próxima!